Ananda, a gente tem convidado, né, Ananda? Temos um convidado especial hoje, para você que está aí acompanhando a gente até agora, aí pelas redes e pelo rádio. A gente trouxe hoje o Dr. Ian Borges, quiropraxista, que atende aqui em Ceabra, em diversos outros municípios da Bahia, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa técnica, profissão, né? A gente Deixa eu rapidinho aqui, Ananda, entrar e falar, doutor... Tô já quase 100%, viu? 90%. Então, nosso testemunho já hoje não é Nerisvaldo senti Sobrinho. mais, cara. Tô inteiraço. Só tá faltando aquela manutenção. Só tá faltando... Vamos, Ananda. Então, é uma profissão, né? O quiropraxista, ele não é um médico, não é isso? Mas é um profissional de atendimento básico, não é isso? Isso, nós somos profissionais na área de saúde. Sim. Que lidamos... Primária, não é isso? Saúde primária. Saúde primária. E o quiropraxista, ele lida com problemas no sistema neuromusculoesquelético. Na verdade, o esqueleto, as articulações da coluna vertebral, os nervos que passam por dentro da coluna e os músculos que são inervados e que fazem a coluna se movimentar. Então, esse sistema dos ossos, articulações, músculos e nervos é a especialidade do quiropraxista. E existe um conceito errado de que são técnicas. Na verdade, existem mais de 400 técnicas dentro da profissão de quiropraxia. Mas ela é uma profissão que forma bacharéis em quiropraxia. Em outros países formam doutores ou mestres em quiropraxia. E aqui no Brasil tem algumas faculdades que formam os bacharéis em quiropraxia. Mas é uma profissão distinta, sim, mas é uma profissão primária na área de saúde. Sim, então acho que já para a gente começar, né, então a gente já trouxe o que a quiropraxia atende, né, em termos de músculos, ossos, em termos do corpo, não é isso? E eu queria saber assim, tipo, é uma área da saúde que tem um paciente padrão, vamos dizer assim? Ou isso também é um outro mito da quiropraxia? É só a pessoa que tem problema de coluna vai no quiropraxista? Ou só a pessoa que tem dores vai no quiropraxista? Menina, geralmente quem procura o quiropraxista é quem está com dores, infelizmente. Mas quem deveria procurar o quiropraxista é todo mundo que tem coluna. Ou seja, todo mundo. Porque nós temos geralmente posturas viciosas, a gente pega muito peso, tem gente que senta por muito tempo. E o efeito próprio efeito do gravitacional do planeta, ou seja, a cabeça está sempre empurrando nossa coluna para baixo. Então aqui está uma coluna, o peso está sempre empurrando ela para baixo. Isso causa um efeito nos discos compressivo. E com o passar do tempo, eles perdem a capacidade de empurrar a vértebra de volta. Então ele fica sendo comprimido. Às vezes hernia, pode estufar o que tem dentro para fora. Às vezes ele diminui o tamanho, ele desidrata, perde espaço. E isso tudo afeta a função articular da coluna vertebral, que é as articulações interfacetárias, e o espaço onde saem os nervos que vão para os braços, para pernas e para tudo no corpo. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem mais atrito, mais dor. A gente pode comprimir nervo, pode ter irradiação, dormência nos braços, nas pernas, dor irradiada, queimação, dores de cabeça. Tudo isso são efeitos de problemas de coluna que muitas vezes não são percebidos porque não está exatamente na coluna, mas vem decorrente de problemas relacionados à coluna. Com o passar do tempo, esses atritos começam a mostrar um processo de desgaste. Assim, tipo uma pessoa que usa um sapato apertado e começa a apresentar um calo, ou uma joanete, ou uma unha roxa. Então, com o passar do tempo, um problema de coluna, a gente começa a ver um disco herniado, os bicos de papagaio naquele local, uma artrose na coluna. Então, geralmente quando mostra num raio-x, ou numa ressonância, ou numa tomografia, um exame de imagem, um problema de coluna, já na verdade é a consequência de um problema. É uma disfunção não tratada por muito tempo que acaba desgastando, e a gente vê isso nas imagens. As espondilartroses, as espondiloses, desidratação de disco, discopatia degenerativa, esse tipo de coisa. E a quiropraxia, ela busca restaurar a função, destravar, colocar as vértebras em movimento para tirar a pressão de cima do disco, tirar a pressão de cima do nervo, movimentar. É como folgar um pouco um sapato apertado. Então ele cria espaço e mobilidade e tende, com isso, a parar de machucar. Fica uma coluna mais saudável e assim funciona maravilhosamente bem, de uma forma simples, não invasiva, não medicamentosa.
Sim, e a qualidade de vida de quem faz tratamento com quiropraxia, assim, ao longo do tempo, deve melhorar consideravelmente, até para aquelas pessoas, como você falou, muitas vezes não são sentidos nem na coluna. Eu acho que, assim, como você tratou de uma coisa que vai passando o tempo e aí a compressão da coluna vai agravando, né, as questões, eu acho que durante um tempo pode ser que a pessoa não perceba. Não é isso? Geralmente... E isso fica pior no final. Ah, com certeza. Um problema de coluna velho, antigo, crônico, ele é muito mais complexo de tratar do que um problema agudo. A pessoa pode chegar hoje com muitas dores, se ela não tiver uma disfunção, um processo de desgaste já bem avançado, instalado, é muito mais fácil restaurar isso, né? Restaurar a função. Mas uma vez que aquilo vai ficando e vai machucando, aquilo, a gente tem que estar tratando, mas frequentemente precisa de manutenção também, porque já existe uma predisposição à disfunção, aquilo travar, aquela articulação disfuncional começar a machucar novamente. Mas, de fato, o melhor é a prevenção. Quem previne sempre tem uma coluna e uma qualidade de vida melhor. E para que melhor do que qualidade de vida, né? Ninguém merece ficar com tantas dores e restrições de movimentos e dores de cabeça, irradiações para o braço, para as pernas, essas coisas. É importante cuidar. É importante cuidar. Essa é uma... E nós só temos uma coluna, né? E nossa para o resto da vida. Então você não cuida quando no começo da vida, vai ter que cuidar do final da vida. Não, e não é a mesma coisa. Infelizmente a gente não troca. Hoje você troca um rim, troca um fígado, mas a coluna é a que é. Então a gente vive bem com ela. Então vamos dar um panorama assim de como é uma sessão de quiropraxia para quem ainda não conhece mais ou menos e que pensa que quiropraxia é só instalar a pessoa. Vamos contar como é que é realmente uma sessão de quiropraxia. Olha, existe esse mito de quiropraxia só instalar, mas não é muito bem assim. Instalar às vezes é parte do processo dependendo da situação e da técnica utilizada naquele momento. Basicamente a gente cria um pouco de mobilidade em uma articulação que está muito próxima e ele dá aquele estralinho, né? Aquele estalinho. Mas a quiropraxia ela trata do recém-nascido até o idoso. Então não temos restrições, claro que a gente vai mudar a técnica ou as técnicas dependendo de cada pessoa. Uma pessoa como você, por exemplo, que é bem saudável, a gente usa umas técnicas onde às vezes até são um pouco mais firmes, mais fortes. Numa pessoa mais idosa, que já tem um processo de osteoporose, a gente usa técnicas muito mais sutis, mais suaves, às vezes algumas ferramentas para poder justamente não ter nenhum tipo de efeito colateral e nem machucar essa pessoa. E um bebê também, um recém-nascido. A gente vê, por exemplo, mães que às vezes o bebê não tem a tendência de ficar com o pescoço virado só para um lado, ou não consegue pegar um peito, porque na hora que vai virar para o outro lado dói, e aí opta por um peito só. Então, isso o pessoal chama de torcicolo congênito, que às vezes não é muito bem congênito, é adquirido, né? Então, isso com uma, duas... No parto, uma coisa assim? No parto, processo às vezes que é do próprio parto, uma sessão ou duas, o bebê já normaliza. É bem interessante e evita tanto problema futuro, tantos desgastes desnecessários de coluna. Então, o melhor, de fato, é prevenir. Observar, ver se existe sintoma, claro, já passou da hora. Se não existe, uma avaliação é maravilhosa, principalmente para aquelas pessoas que gostam de ter uma vida ativa, gostam de fazer exercícios. É melhor caminhar com um sapato que encaixa bem no pé do que caminhar com um sapato apertado. Então, uma coluna travada, apertada, ela tende a machucar e não fazer tão prazerosa uma caminhada, né? Uma movimentação, uma malhação, alguma coisa assim. Perfeito. Por isso que você está me falando, assim, a gente tem a impressão que um tratamento é bastante personalizado. Não é uma técnica padrão que vai. Então, assim, você é tratado com as suas necessidades. Muito bem. A pessoa chega com um sintoma qualquer, ou não. Então, eu vou avaliar o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Então, pode ser diversas coisas. A pessoa pode ter uma anomalia anatômica, ou seja, um osso mal formado, né? A pessoa pode ter uma queda, onde tenha tido uma sequela, um lesionado alguma articulação. Tem gente que tem fratura, caiu sentado, tem uma fratura, às vezes nem sabe. Tem gente que teve um acidente de carro, tem uma fratura no pescoço, às vezes nem sabe. A gente diagnostica, a gente acha essas questões de instabilidade, procura contraindicações, né? O que não fazer, o que é muito importante, mais ainda do que o que fazer,
Porque tratar uma pessoa saudável é muito mais fácil do que você tratar uma pessoa que de fato tem um problema muito complicado. Então é importante a gente observar isso, né? Às vezes a gente pede imagens ou a gente observa as imagens que a pessoa já tem, os tipos de exame, e a gente adequa o tratamento para aquela pessoa. A gente faz uma avaliação clínica, uma anamnese, a gente vai fazer vamos olhar as imagens que essa pessoa trouxe, ou se precisar a gente pede, a gente vai fazer uns exames ortopédicos, se necessário alguns exames neurológicos, identificar o que é que está acontecendo com aquela pessoa em termos de disfunção. A gente vai fazer uma palpação em movimento e estática na coluna, entre as vértebras da pessoa, para identificar mobilidade ou falta de mobilidade. E uma vez que a gente saiba mais ou menos o que é que está acontecendo, a gente vai posicionar aquela pessoa em certas posições e a gente vai ajustar a coluna dela ou os segmentos que estão disfuncionais. Mas pode ser coluna, pode ser pé, pode ser cotovelo, pode ser joelho, qualquer articulação do corpo pode melhorar a função, pode ter menos atrito uma vez ajustado. Isso vai garantir que a cartilagem desgaste menos, que ela vai lubrificar mais, que ela vai produzir o líquido sinovial, que vai diminuir o atrito, que vai diminuir as dores, que pode diminuir a compressão de nervos, o que normaliza a função neural, normaliza muita coisa no corpo. Eu tenho uma dúvida, agora que você trouxe a questão dos exames, eu ia te perguntar isso. Se para fazer um tratamento com quiropraxia, a gente precisaria ter exames de imagem, por exemplo, e você já respondeu. Agora, me veio uma dúvida, como é que a quiropraxia se complementa ou... não sei se complementa seria a palavra correta, mas se relaciona com outros tipos de atendimento médico, por exemplo, ortopedia, esse tipo de coisa. Se complementa, né? Sim, tem uma área cinza muito grande aí no meio. São abordagens diferentes, mas que lidam com as mesmas coisas, né? Então, as pessoas procuram muito ortopedistas por dores articulares, dores de coluna. A abordagem dele é um pouco diferente. Se houver necessidade de exame, ele pede. Se houver exames antigos, ele pode observar como o quiropraxista faria. Mas geralmente os ortopedistas, se não for um caso cirúrgico ou um caso de um trauma grande, uma fratura ou algo assim, né, uma instabilidade muito grande, ele provavelmente vai cuidar dos sintomas. Então tá machucando, tá inflamando, vamos desinflamar. Tá com dor porque tá inflamado, vamos, né, passar uma medicação para desinflamar. Vamos mandar para uma fisioterapia ou um quiropraxista, dependendo do profissional. Claro, a fisioterapia também é uma profissão maravilhosa, tem uma área cinza, né? Eles lidam também com essas questões, só que a fisioterapia aborda outras modalidades de tratamento, que algumas delas são manipulativas, né? Eu não chamo de quiropraxia, porque não é, apesar de alguns fisioterapeutas dizem que fazem técnicas de quiropraxia, mas existe aí uma situação que é, assim, pela questão da ética profissional, eu pessoalmente acho que cada qual tem o seu conhecimento, né? A forma de abordagem de tratamento. Então, o quiropraxista ajusta, é um profissional da área muito bem competente, o que a gente estuda é só isso, então a gente não tem esse leque de possibilidades de fazer TENS, de fazer reabilitação, de fazer uso daquele choquinho, de fazer o ultrassom. A gente as agulhinhas que o pessoal usa às vezes. Mas a quiropraxia é basicamente isso, é entender como essas articulações estão funcionando ou não estão funcionando direito e como corrigir essas funções, o que acaba diminuindo muito os sintomas. Então, o fisioterapeuta trata também, e com muito sucesso, muitas questões relacionadas, e o quiropraxista também, o ortopedista também, depende da situação, né? O que você diria, assim, eu penso que às vezes uma preocupação das pessoas é certo, eu vou no quiropraxista e vou fazer meus ajustes, mas eu vou continuar sob o efeito da gravidade, como você falou, vou continuar vivendo minha vida e muitas vezes, né, com comportamentos. Por exemplo, o uso desse bichinho aqui, que a gente fica assim, muitas vezes, né? A gente percebe que isso impacta. Então, há um risco a pessoa pode falar assim, eu vou no quiropraxista e vou ficar dependente para sempre. Como é que se lida com isso? Olha, de fato, isso é uma pergunta muito interessante. Nós somos escravos dos nossos hábitos. E não significa que alguém, por exemplo, que trabalha pegando muito peso, que vai deixar de pegar peso. Mas existem formas e formas. Eu posso passar o dia aqui no meu celular aqui, ou eu posso ficar assim.
E dependendo da quantidade de horas, eu posso sentar assim torto, eu posso sentar me corrigindo. Isso faz parte da educação do paciente, onde dentro de um processo de tratamento a gente vai orientando quais são as formas que a coluna funciona melhor, quais são as anatomias, as posturas anatômicas normais, funcionais em termos de fisiologia da coluna, como ela deve funcionar. E como essas distorções sobrecarregam elas. Então, assim, eu vou fazer uma outra analogia. Não é porque você tem um carro usado que você não precisa manter ele arrumadinho, trocar um óleo, cuidar dele direitinho, manter as coisas, os pneus calibrados, alinhados. Mesma coisa é uma coluna, né? Não é porque uma coluna já está usada e já está machucada e já tem anos de disfunção que não é melhor melhorar ela, que não funciona melhor ela trabalhando bem. Então, sinceramente, quem trata se sente bem. E quem faz manutenção se sente melhor ainda. Eu vejo, às vezes, pacientes que só vêm quando tem dor e a gente trata, né, a etapa sintomática, sai do sintoma, a pessoa melhora, às vezes some, quando volta novamente numa crise, alguns, sei lá, meses, anos depois, depende da situação, depende da pessoa. Mas aí tem que voltar aquele tratamento de novo. Aqueles pacientes que optam em de vez em quando estar fazendo um ajuste, se sentem muito melhor. Não é porque eu escovei meu dente hoje que eu não preciso escovar amanhã, né? Ou então existe uma situação onde a gente precisa manter, é uma questão de hábito do dia a dia. A quiropraxia, a gente não tem o hábito de ir no quiropraxista, mas é bom. Eu não sei se o Nerisvaldo vai me dar mais um tempinho, mas eu queria fazer 2 últimas perguntinhas, pode ser? Nerisvaldo vai me dar tempo. 3 minutos aí, tá? 3 minutos. Porque a gente já no rádio, a gente provavelmente está saindo do rádio, né? Porque então, Neto tá chegando. só... Vamos lá. Eu queria saber, assim, como é que a pessoa pode identificar, né, um bom profissional? Eu acho que tem essa questão na cabeça de todo mundo. Ai, não sei se eu vou fazer. Assim, muitas pessoas falam, será que eu levo meu bebê? Será que eu levo o meu paciente idoso, minha mãe, meu pai? Como é que a gente pode se certificar que a gente está contratando um profissional do seu gabarito? Maravilhosa pergunta. De fato, procure se informar. Existem muita gente que bota um anúncio na porta dizendo que é quiropraxia ou que faz quiropraxia porque instala osso ou instala articulações e não são profissionais formados ou não têm um tipo de credencial. Existe uma associação brasileira de quiropraxia, a ABQ, que é www.quiropraxia.org.br, onde tem todos os quiropraxistas que são formados e associados dentro dessa associação. E é fácil você procurar lá numa janelinha que diz encontre um quiropraxista, você vai ver alguém que, pelo menos aqui no Brasil, tem, né, essa associação que rege, né, é bom procurar, claro, na internet, ver se essa pessoa de fato é um profissional e procurar saber, né, porque realmente é um perigo para a saúde pública você ter um problema sério de coluna e alguém lhe machucar e ainda pior ainda para uma profissão que é tão nobre, tão boa, ficar manchada, né, assim, botarem a culpa na profissão e não no profissional charlatão. Sim, com certeza. E por último, que conselho você dá, né, para as pessoas que estão aí ainda com um pouquinho de receio, se vão ou não fazer, pessoas que ainda não sabem, né, que tem realmente problema de coluna, ou as pessoas que já estão sentindo, o que é que você diria? Olha, eu recomendo que vá sim num quiropraxista, faça uma avaliação, né, a gente, claro, só pelo menos para conversar, a gente, né, entender como é que funciona, se é benéfico, se não é. Ou se é uma coisa necessária para aquela pessoa ou não, mas eu acho que, com certeza, a gente só tem essa coluna. E tem gente, muitas pessoas quando vêm para a gente já passaram por muita gente. Muitas vezes tem muitos exames, muitas vezes já tomaram muita medicação. Medicação para a dor, mas ela não cuida do que está causando a dor. Então é como eu tomar um remédio para fazer caminhada com o meu sapato apertado para não sentir a dor. Sim. Não é algo que vai resolver o problema do meu sapato. Sim. E no sapato eu troco, mas a coluna eu não troco. Mas eu melhoro o funcionamento dela. Então procure um quiropraxista. E se quiser saber, né, do profissional em questão, pode perguntar, né, Nerisvaldo Sobrinho, que já é usuário do serviço de tratamento. Passei pela experiência. Passou pela experiência. E você também precisa passar pela experiência. Irei. Eu quero estar lá no dia. Irei, isso aí já é uma promessa que eu vou tratar, né, porque
A gente precisa estar, né, a vida inteira sempre falando, ai, fica direitinha, fica bonitinha. Ian, só tenho a agradecer pelo seu tempo, pelo espaço, por estar esclarecendo pra gente aqui um pouquinho sobre, né, esse tratamento que é tão importante, que é por muitas pessoas ainda desconhecido, ainda que seja, né, um tratamento bastante antigo, que tem um processo de aprendizado contínuo, né? Eu imagino que você nunca para de estudar a coluna, nunca para de ter alguns avanços, nunca para de, né, entender a fisiologia, a gente muda, né, enquanto corpo vagando pelo mundo aí, a gente vai. Eu acho que, por exemplo, as pessoas que usam celular, que não tinham esse problema antes, eu acho que deve ser muito mais frequente hoje, mas enfim, eu acho que é muito importante para que a gente tenha noção e para que a gente também aqui na Chapada saiba, né, que tem um profissional especializado e que traz todo esse conhecimento aqui pra gente. Há 20 anos aqui em Ceabra. Há 20 anos em Ceabra, mas também em Macaúbas, também em outras Palmeiras, também no Vale do Capão, também em muitos lugares, né? Isso. Então pronto, muito obrigado. Muito obrigado, né, Erisvaldo, Ananda, muito obrigado a vocês.